imagem visível e corpórea de um Deus invisível e incorpóreo. Ou seja, embora Deus seja espírito, né? Não tem como aqui a gente, nessa breve aula, explicar sobre a Trindade. Mas, embora Deus seja um Deus invisível, um Deus espírito, esse Deus também tem uma forma, né? E que forma é essa? É a forma que ele cria o homem, ou seja, ele fez com que o homem participasse dessa forma, não no que diz respeito tão somente à questão física, mas também na questão física. Nós lemos no Antigo Testamento alguns termos como mão de Deus, boca de Deus, ouvido de Deus, olho de Deus. Embora essa seja uma ideia antropomórfica, isto é, Deus assumindo características humanas, mas na verdade as características humanas inerentes ao homem, ou do homem, no caso, na verdade elas são primeiramente de Deus. Na verdade foi Deus quem participou isso ao homem. O homem foi criado segundo esta imagem, conforme a semelhança desta imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou, conforme diz o texto sagrado, lá do Gênesis 1:27. Segundo Gênesis 3, ou melhor, 5:3, afirma que Adão, dando sequência à criação do ser humano, gerou um filho, à sua semelhança, como sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Há uma semelhança física entre Adão e seu filho, como decorrência da semelhança entre Deus e o próprio Adão. Entretanto, a relação entre um e outro, para esse ponto, entretanto, a relação entre esse ponto e o outro, pois Adão não é Sete, Sete não é Adão. Adão é semelhante a Sete, e Sete semelhante a Adão. Desta forma, a relação entre o Criador e a sua criatura vem não para confundir os seres humanos com o seu Criador, mas para distingui-los um do outro, face ao ambiente de divinização da criação de que os mitos antigos eram portadores. A imagem de Deus é transmitida a sucessivas gerações, assim como a imagem de um pai é transmitida a seu filho. O que significa que todas as pessoas constituem, portanto, a imagem divina, segundo Ralph Smith. Então, segundo Ralph Smith, a semelhança de Deus no homem está tal como a semelhança de Sete em Adão. Todavia, há uma grande diferença entre ser semelhante e ser igual. O homem é semelhante conforme a imagem. Ele é semelhante conforme a imagem. Ou seja, Deus transmitiu de si para o homem. A grande diferença é que o homem é um ser criado. Deus é um ser incriado. O homem, ele é terreno. Deus, ele é celestial. O homem, ele é efêmero. Deus, ele é eterno. O homem, ele é temporal. Ele é finito. Deus, ele é infinito. O homem, ele é humano. Deus, ele é Deus. Isso aqui é uma máxima meio pleonástica, mas isso deve-se ficar muito claro. Deus, ele é Deus. O homem é um homem. Embora o homem ele seja a grande obra da criação, a coroa da criação, o homem ele está acima dos animais, mas está abaixo de Deus, porque ele é criatura.
E o sentido do homem como imagem e semelhança de Deus no texto. Conforme ainda o texto, o primeiro texto revelado sobre a criação, o livro do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. O sentido mais original dos termos imagem e semelhança, em Gênesis 1, 26 e 28, diz respeito ao fato que o texto Deus comunica. Ao fato que nesse texto, desculpe, Deus comunica parte de sua soberania ao ser humano para que ele a exerça sobre o mundo, ou seja, sobre outras criaturas. Mas nunca sobre o seu próximo, e muito menos tente exercê-la sobre o seu Criador. Soberania sobre o ser humano é prerrogativa divina. Se o ser humano renuncia à soberania sobre o mundo e opta pela soberania sobre seu próximo, isso resulta em violência e homicídio, conforme se percebe nesses textos aí do Antigo Testamento, especialmente do primeiro homicídio, que foi de Caim contra o seu irmão Abel. Uma tentativa de dominar o seu próximo. Só que, conforme o texto aqui, dominar o ser humano é prerrogativa divina. É prerrogativa do ser humano dominar os animais. Domínio esse que foi o próprio Deus quem delegou para o homem. Então, quando o homem tenta dominar o seu próximo, o resultado é violência, homicídio, dentre outros sentimentos que serão inerentes ao homem. Consequentemente, ao pecado. O pecado gera a morte, né? É a geração da morte. É por isso que em Gênesis 1:29 a dieta vegetariana foi dada como padrão de alimentação para os seres humanos. O versículo 29 diz: E disse Deus ainda: Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ela vos servirão de mantimento. Então, o homem, no momento da criação, a ordem para ele que a sua dieta seria vegetariana e que aqueles vegetais, as aves do campo, para isso foram criados, também para isso foram criadas, para que lhe servisse de alimento. O ser humano foi criado como imagem e semelhança, mas nunca igual a Deus. Ele nunca está no nível de Deus, mas também nunca está no nível dos animais. Conforme lá o Salmo de número 8, que já citamos aqui, que Deus colocou o homem como senhor dos animais, como dominador da criação. Ou seja, o ser humano está abaixo de Deus e acima dos animais. Ao pecar, ao pecar contra o seu Criador, o ser humano desorganizou a ordem natural. Deveria dominar a serpente, mas foi enganado, dominado por ela. Por isso, deverá viver em constante conflito com o resto das criaturas animais. E aí tem duas comparações aqui, ó, que é Gênesis 1, 28 e 29, onde ele deveria dominar sobre os animais e ter as árvores e as suas sementes como alimentos. Já Gênesis 3:15, pós a queda, há aquele texto que ele deve ser decorativo para todos os estudantes e leitores do texto sagrado, e também o seu entendimento deve ser decorativo também. Todos devem entender de fato a abrangência de significado desse texto. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente.
este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lógico que aponta para o Cristo, é um texto também escatológico, mas o que mostra no Antigo Testamento é que o homem deveria dominar os animais. Após a queda, o resultado foi a inimizade entre homem e animal. Já o texto do capítulo de número 9, ainda no livro do Gênesis, né, o texto pós-diluviano, diz o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Então é como se fosse uma mudança, não uma mudança de rumo, mas uma mudança pós-queda desse domínio que agora ele não é tão absoluto por conta da inimizade entre o homem e animal. Bom, lá no livro de Gênesis, o homem ele dominaria sobre os animais, a sua dieta seria vegetariana, ele colocou o nome nos animais. O que se percebe ali era uma harmonia entre o homem e a criação. Após a queda, há uma inimizade e por conta disso, até a dieta do homem foi modificada, foi uma espécie de mudança estrutural e física do homem. O ser humano como um risco de Deus. Fowler, ele diz, risco porque Deus quis criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Deixou-lhe a liberdade de exercício de sua soberania, sendo livre como Deus é. Segundo o Fowler, havia um risco porque o homem ele foi criado para dominar. Ele não era Deus, mas ele tinha prerrogativa de domínio. Embora o homem nunca teve prerrogativa de domínio sobre o outro ser humano, mas isso foi tão arriscado que o homem ele tenta exercer domínio sobre o outro ser humano. O resultado disso, como já disse, violência, morte, homicídio, dentre outras mazelas causadas pelo próprio ser humano, que gera o pecado, que é o grande mal, né? Ele pergunta: será que o ser humano, a partir de Gênesis 3, continuará a exercer sempre a sua soberania de forma incorreta, isto é, após a queda? O que o Antigo Testamento quer mostrar, é que a relação de intimidade com Deus, isto é, o conhecimento do Senhor conforme Oséias 4:6, traz de volta o homem para o centro da vontade de Deus. Interessante, né? Que o homem antes da queda, ele tinha harmonia entre a criação, exerceu seu domínio. Após a queda, houve uma mudança, uma transformação. Todavia, o texto sagrado, ele mostra que é possível o homem ele ter conhecimento de Deus. Isso porque Deus ele se achega ao homem e convida o homem para que se achegue a ele, para que se aproxime dele. Até porque há essa diferença entre o homem e os animais ou as outras espécies da criação. É que no homem há este elo muito, muito estreito, muito próximo entre Deus e o homem, que é a semelhança, a imagem, o fôlego de vida.
que Deus sopra no homem. Em Gênesis 2:7 temos outro sentido dessa semelhança, contrariando os mitos do Enuma Elish, o mito da segunda criação, ou da criação segundo a Babilônia, que mostrava o ser humano criado a partir de sangue dos deuses, numa tentativa de igualá-lo a Deus. O Antigo Testamento apresenta como tendo algo de Deus, algo que lhe torna um ser vivente, até o momento em que Deus pede de volta o que é dele, o fôlego de vida, conforme o fôlego de vida é o sopro vital, né? O sopro da vida, conforme o texto de Gênesis 2:7, que é um texto javista, né? Conforme vimos na sessão anterior, os textos javistas e os textos eloístas. Os textos eloístas são aqueles que falam sobre Deus, né? Aquela forma pluralizada do nome Deus. E o texto javista, que trata de Deus como Yahvé, conforme a gente lê na nossa Bíblia, ou nos nossos exemplares do Antigo Testamento, a palavra Senhor no lugar de Yahvé é uma espécie de transliteração, que é a palavra Adonai. Geralmente essas palavras estão, a palavra Senhor, elas estão sempre em maiúsculo no Antigo Testamento. Então, o texto do capítulo 2, verso 7 é um texto javista. E o texto javista, uma particularidade dele é a antropologia, é a aproximação que o Senhor tem com o homem. Nós vemos isso nas teofanias, que são as aparições, um Deus muito próximo, um Deus que se faz homem, que se fez homem de fato. Na verdade, esse era um caminho teológico para o que a gente vê no Novo Testamento, conforme lá o texto de João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele se tabernaculou. Ele de fato se fez homem. Já havia essa tendência no Antigo Testamento dos textos javistas, de um Deus que ele criou o homem conforme a sua semelhança, segundo a sua imagem. E depois ele mesmo se fez homem no Novo Testamento. Mas em vários textos do Antigo Testamento, textos javistas, ele se aproxima do homem, dando a entender ao ser humano que o ser humano era parecido com ele. Mas aqui a gente vê, além dessa forma física e visível, conforme o texto de Gênesis 2:7, também o fôlego de vida, o sopro vital, não é? Que um dia Deus vai requerer, conforme lá o texto de Eclesiastes 12:7, né? Que o Espírito volte a Deus que o deu. Outro aspecto secundário ao texto de Gênesis 1:26, que apresenta o ser humano como imagem e semelhança de Deus, é o do gosto, afeto gefu, termo utilizado por Schleiermacher, pelo infinito, o sentimento de transcendência do ser humano, uma espécie de dependência ou inquietação que torna o ser humano diferente dos outros animais. Para Pennenberg, o sentimento de dependência que os animais têm em relação ao seu habitat corresponde ao sentimento do homem versus Deus. Conforme Agostinho disse, tu nos fizeste para ti mesmo, e o nosso coração tem descanso e o nosso coração não tem descanso enquanto não descansar em ti. Ou seja, o homem, para o Pennenberg, ele é parecido com os animais. Ele é nômade, ele não é sedentário, ele está sempre em busca de alimento, ele está sempre em busca de conforto, está sempre em busca de preservação da sua espécie, de agregação, de ajuntamento familiar, inclusive.
Só que, segundo Agostinho, o homem ele só encontra descanso em Deus. O Salmo de número 42, que diz: "Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti". Uma espécie de comparação ali, ou uma prosopopeia, ou personificação, dessa semelhança da trajetória do homem em detrimento dos animais, ou tal como os animais, ou tal como a corça, no exemplo aqui do Salmo de número 42. A corça anseia pelas correntes das águas, ela tem uma necessidade de águas. Ela foge dos seus predadores em busca da água. A sua esperança, conforto, a sua meta final está ao encontrar-se com as águas. O salmista disse que a sua grande sede, a sua grande carência, o seu grande lugar ou espaço de conforto e de busca de meta final é o encontro com Deus. O seu habitat final é estar no Senhor, ou estar no seu Criador. Palavras que definem o ser humano no Antigo Testamento. Para encerrar essa primeira parte, e depois a gente vai para a segunda parte. A segunda parte trataremos sobre as palavras que definem o ser humano no Antigo Testamento.